Amém. Glórias ao Criador dos céus, da terra e do mar. Toda honra e toda glória para Ele. Este culto magnificentíssimo, glorioso, que o Filho realizou enquanto esteve na terra, dando um exemplo. O culto que cura, que liberta. O culto que realmente ensina a você realmente caminhar no caminho reto, no caminho verdadeiro, porque foi para isso que o Filho veio, para que você seja luz, ande na luz, seja luz, seja o sal da terra, seja a luz do mundo. E levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno de Jesus e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem deixar sua mulher? Mas Jesus respondendo disse: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e deixá-la. Jesus respondendo, disse-lhe: pela dureza dos vossos corações, vos deixou Moisés ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, o Criador dos céus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois em uma só carne, e assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que o Criador ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogar a Jesus acerca disto mesmo. E ele lhe disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixada pelo seu marido casar com outro, adultera. E traziam-lhe menino para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixais vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino deste, de maneira nenhuma entrará no céu. E tomando-os nos seus braços, pondo-lhe as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bem e bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, para entrar no céu? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo a Jesus, lhe disse: mestre, tudo isso eu guardo desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou muito e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: como dificilmente entrarão no reino de meu Pai os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram com estas palavras. Mas Jesus, tornando a falar a eles, disse-lhe: filhos, como difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no céu.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de meu Pai. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem, pois, poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas não para o Criador dos céus, porque para o Criador dos céus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós tudo deixamos para trás para te seguir. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, ou propriedades, por amor de mim e deste evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs e mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a lhe dizer as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos pastores e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e os escarnecedores escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitar. E aproximaram-se dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queríamos que nos fizesse o que pedimos. E ele disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Pedi vós poder beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado. Eles lhe disseram: podemos, Jesus. Jesus, porém, disse-lhe: em verdade vós bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipe da gente, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus que passava por ali, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele, clamando cada vez mais, dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o trouxesse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego Bartimeu lhe disse: mestre,
que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhe: ide à aldeia que está em frente de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e me trazei. Se alguém vos disser: por que fazer isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o devolverá. E o trazei para cá. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: por que fazeis isso, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe mandou. E deixaram trazer, e levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, paz na terra e no céu. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12 discípulos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam dentro do templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: está escrito, a minha casa será chamada por todas as ações casa de oração, igreja de oração, templo de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos pastores evangélicos, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina e autoridade. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus que está no céu, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar dessas palavras em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Aleluias. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crendo nestas palavras, que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo
templo, os príncipes, os principais dos pastores e os escribas e os anciãos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: com que autoridade fazes tudo isto? Com que autoridade tu pregas essa doutrina? Com que autoridade tu entras no templo e fazes isso? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhe: também eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo uns aos outros: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não creste? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam, consideravam que João verdadeiramente era profeta. Respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe disse, por sua vez: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. E começou a lhe falar por parábola. Um homem plantou uma vinha, a secou de um valado e fundou nela um lagar, e a edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhe outro servo, e eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhe outro, a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda o seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disse entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo, e a herança será nossa. E pegando dele o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entenderam que contra eles dizia estas parábolas, e deixando foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando eles, disseram a Jesus: mestre, sabemos que és um homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que veja. E eles lhe trouxeram, e disse-lhe: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. Disse-lhe Jesus, respondendo: dai a César, pois, o que é de César, e ao Criador dos céus o que é do Criador dos céus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou, morreu, e este não deixou também descendência. O terceiro da mesma maneira. E tomaram os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher, na ressurreição dos mortos. Pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondendo disse-lhe: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras,
nem o poder de Deus, porquanto quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como o Criador falou na sarça, dizendo: eu sou o Criador de Abraão, o Criador de Isaque, o Criador de Jacó. Ora, o Criador não é Criador de mortos, mas é Criador de vivos, por isso vós errais muito. Aproximaram-se dele um dos escribas que os tinham ouvido emudecer e disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondendo disse-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Criador é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E os escribas lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que é um só Criador, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os dízimos e ofertas. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estais longe do reino dos céus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. Amém, aleluia. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os, dizia-lhe Jesus: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos, das saudações nas praças e nas ruas e nos templos, e das primeiras cadeiras nos templos e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações, para enganar. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado em frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobrava, mas esta pobre viúva deitou todo o seu sustento. Aleluias. Amém.